Boa noite, meus irmãos. São 20 horas e vamos dar início, então, à nossa exposição doutrinária do dia de hoje, que seria com o nosso irmão Lucas Junklaus, mas por um problema de escala não pôde estar com vocês, então estou eu aqui. Sejam todos muito bem-vindos e vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos benfeitores espirituais, pedindo a todos que nos amparem neste momento, nos dando discernimento para falarmos sobre o tema preparado para o dia de hoje. Que a luz do Divino Mestre Jesus recaia sobre todos nós, sobre todos aqueles, principalmente, que se encontram vivendo aflições de doenças, aflições espirituais e morais. Que todos neste momento possam ser amparados pela vossa divina luz. E é com o pensamento cheio de gratidão que damos início à nossa exposição doutrinária do dia de hoje com as vossas bênçãos. Que assim seja. O tema que nós vamos abordar hoje, que seria abordado também pelo nosso irmão Lucas, é sobre o egoísmo. Mas, para falar de egoísmo, nós temos que voltar um pouco no tempo. E não é pouquinho tempo, é bastante tempo. É no tempo em que nós ainda estávamos num estágio bem primitivo de evolução, em que nós vínhamos para cá, ficávamos pouco tempo e voltávamos para o mundo espiritual e retornávamos. Como o tempo em que nós ficávamos aqui era muito pequeno, dado ao ambiente hostil, né, que havia na época, Deus, na sua infinita misericórdia, nos deu alguns princípios, nos deu alguns sentimentos para que nós quiséssemos ficar aqui no planeta por mais tempo, né? Que nós nos cuidássemos melhor, enfim, para que nós nos encantássemos com este mundo maravilhoso, com essa terra maravilhosa, onde nós evoluímos. E um destes sentimentos, um destes princípios foi, né, e é ainda, infelizmente, a paixão. E falando de paixão, no Livro dos Espíritos, na questão 907, Kardec pergunta aos espíritos se o princípio das paixões, sendo um sentimento natural, porque foi-nos doado por Deus, é um mal em si mesmo. Quer dizer, sentir paixão é uma coisa ruim? E os espíritos responderam: não. A paixão está no excesso provocado pela vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. O abuso a que ele se entrega é que causa o mal. E aí nós olhando para a nossa vida e para a vida, às vezes até de algum conhecido, de algum parente, e quem já estudou um pouco, a própria medicina nos coloca hoje que o excesso de paixão pode levar a pessoa à loucura, pode levar a pessoa a cometer desatinos, né, os mais graves possíveis, e que uma paixão não dura a vida inteira. Então, quando a gente começa a namorar, a gente é envolvido no início pela paixão, mas essa paixão não dura o casamento inteiro. O
um casamento que tem 70 anos de duração, 60 anos de duração, 40, 50, 20, seja lá o tempo que for, ele não é movido pela paixão. No início, sim, mas depois essa paixão se transforma em cumplicidade, em amizade, em confiança, em outros sentimentos que são muito mais benéficos às pessoas, aos espíritos, do que aquela paixão desenfreada. Nós ouvimos todos os dias relatos, né, de violências cometidas pelo excesso da paixão. É o namorado que não aceita que a namorada terminou, ou vice-versa. É o marido ciumento. Enfim, existem uma série de situações no mundo hoje ainda que são movidas pela paixão excessiva. Então, é o abuso, é o excesso que faz mal. Porque se nós queremos montar um quebra-cabeça, se nós não tivermos um pouquinho de paixão para ficar juntando as peças, nós não vamos montar o quebra-cabeça, nós vamos desistir. Agora, o excesso de paixão para montar o quebra-cabeça, se eu não consigo, isso vai me fazer mal. E assim com todas as coisas na vida da gente. Na questão 908, Kardec pergunta como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más. E aí o Kardec compara as paixões a um cavalo. Quando o cavaleiro domina o cavalo, a paixão é boa. Mas quando ele se deixa dominar, ele perde o domínio das rédeas deste cavalo, ele passa a ser dominado pela paixão. E isso não é bom. Isso faz mal e pode provocar sentimentos outros, como nós vamos ver, que não são nada bons. Então, dando essa introdução, nós vamos dar uma estudada agora, uma refletida no egoísmo e na arrogância. A origem destes sentimentos, tanto do egoísmo como da paixão e até da arrogância. Quando o homem estava se desenvolvendo, como eu disse, ele foi dotado deste sentimento de paixão para que ele se encantasse com as coisas que ele encontrava aqui no planeta Terra e procurasse se preservar e procurasse viver mais tempo aqui, no seu processo evolutivo. Então, nesse sentido, Deus dotou o homem de alguns princípios, entre os quais nós podemos citar a ânsia de crescer, ou a vontade de crescer, a vontade de evoluir, a vontade de conquistar algumas coisas, a vontade de se realizar. Se eu tenho um objetivo na vida, se eu tenho alguma tendência a fazer algumas coisas boas, é importante que a gente possa, né, ter condições de realizar isso. O impulso para progredir. Imaginem que se não houvessem esses princípios de que nós fomos dotados lá nas nossas origens, nós ainda estaríamos vivendo nas cavernas. Foi esse impulso de progredir, do qual Deus nos dotou, que nos deu coragem, vamos dizer assim, deu vontade própria de buscarmos coisas melhores, né? Das cavernas, nós passamos por uma choupana, passamos por uma casa e hoje moramos num apartamento ou numa casa melhor.
Ainda um instinto de conservação. Como eu disse, o mundo no primitivo era um mundo hostil, de animais hostis, de animais que faziam mal ao homem. E a própria natureza, né, com seus fenômenos, também eram hostis. Os homens não tinham, né, ainda mesmo que primitivos, onde se abrigar, o direito, onde se defender da própria natureza. Então Deus dotou também o homem desse instinto de conservação para defender a sua própria vida, né? Para se defender, para se proteger. E estes princípios, eles são motivo para que tivessem sido gerados em nós a coragem, a ousadia, o encanto, né? O encanto pelas coisas, o encanto pelos estudos, o encanto pela ciência, o encanto pelas profissões. Isso ocorre até hoje. Não acabou. Nós vamos fazer coisas, né? Vamos desenvolver atividades que nos encantam, das quais nós gostamos. Então, esses princípios nos dão, né, essas oportunidades que eu acabei de dizer. Então, graças a esses princípios dos quais nós somos dotados, surgiram, né, se formaram grandes líderes, idealismos, grandes realizações numa visão ampliada de futuro. Então, as pessoas, né, os espíritos, naquele tempo que encarnavam e reencarnavam aqui, eles eram motivados a grandes realizações, a grandes idealismos e, por consequência, se formaram grandes líderes. Quem estuda um pouco a doutrina espírita, quem já leu A Caminho da Luz, por exemplo, quem já leu André Luiz, sabe que nós fomos extremamente primitivos, viemos lá da ameba e viemos evoluindo até a fase hominal. E nesse período, a nossa inteligência também foi se desenvolvendo. Entretanto, esses princípios que Deus deu a todos nós, se levados a excesso, eles acabam criando a paixão e o egoísmo. Por quê? O que tem a ver a paixão com o egoísmo? Muito bem, se eu gosto de alguma coisa de uma maneira normal, vamos dizer assim, tudo bem. Mas se eu gosto de alguma coisa de uma maneira exagerada, eu acabo me transformando no egoísta, porque eu quero só para mim. E isso também aconteceu na evolução humana. Então, quando o homem descobriu que ele podia guardar alimentos, ele guardava provavelmente alimentos, né, no começo, o tanto que ele precisava. Mas quando outros homens começaram a surgir, ele começou a guardar mais do que ele necessitava. E isso é egoísmo. E existe até hoje isso, meus irmãos. Nós ainda temos dentro de nós esse germe, esse vírus do egoísmo. E que geraram outros vícios, outros desequilíbrios. E um desses desequilíbrios que a paixão e o egoísmo geraram é a arrogância. Então, o egoísmo é o vírus, a arrogância é a doença. Então, o egoísmo é o pai de muitos
defeitos, vamos dizer assim, de muitas falhas que nós temos na nossa maneira de ser, nos nossos sentimentos, no nosso caráter. Ele é o pai de muitas não virtudes que nós temos. E essas doenças, vamos dizer, elas são extremamente destruidoras. E como é que se cura? Se cura com o exercício da humildade, da justiça, da caridade e do amor. Não tem outra fórmula. Não tem. E a humildade é o principal remédio que vai nos curar do egoísmo, da arrogância e da paixão excessiva. O que é uma arrogância? O que é uma pessoa arrogante? É uma pessoa que tem uma estima de si mesmo extremamente ampliada, extremamente exacerbada. É uma supervalorização de si mesmo. Além disso, é um autoconceito superdimensionado, quer dizer, eu tenho um conceito de mim maior do que eu sou e do que eu posso. E é um desejo compulsivo que não se controla de se impor aos demais. Isso é uma pessoa arrogante, né? O egoísta também. Assim, o egoísmo é o sentimento básico, como eu disse, é o pai de todas as desvirtudes. A arrogância é a atitude íntima derivada deste alicerce egoístico que nós temos de sensações nascidas no coração que se manifestam exclusivamente através de uma supervalorização do ego, do eu. Então é o eu posso, eu faço, eu sei, eu, enfim, eu, meu, né? E o arrogante? O arrogante, como eu disse, ele tem uma visão distorcida de si mesmo. Ele se auto-intitula como melhor que outras pessoas. Então, quais são os traços, vamos dizer, que predominam numa pessoa arrogante? Primeiro, não conformidade. Aí vocês podem estar dizendo assim, Albertina, mas algumas coisas a gente não tem que se conformar. E não tem mesmo. Tá? Então, se eu vejo que alguma coisa está fora dos conformes, se uma pessoa está sendo prejudicada, se uma pessoa precisa de ajuda, se eu posso fazer alguma coisa em prol da minha cidade, né? Enfim, eu devo fazer. Agora, quando isso é exercido de modo desequilibrado, de modo excessivo, aí é que o negócio complica. Quando nós exercemos isso de maneira equilibrada, nós estamos gerando progresso intelectual e moral. Agora, quando nós passamos a exercer essa não conformidade de maneira revoltada, exagerada, nós vamos estar promovendo o desequilíbrio e não o progresso. Uma outra característica da não conformidade é aquela que é exercida sobre a ação da ideia de posse. O que é meu, e aquilo que não é, eu também, às vezes, também quero. E essa ideia de posse, que nada mais é do que interesses pessoais, né?
nós trazemos isso de sucessivas reencarnações. E elas acabam gerando a rebeldia, a obstinação doentia. Então, quando eu quero uma coisa de maneira ostensiva, de maneira a não respeitar o direito do outro, eu estou sendo egoísta, eu estou sendo arrogante. Uma outra coisa da não conformidade é a rebeldia. É a pessoa que se rebela contra tudo, contra todos, né? E que vai acabar ampliando, dilatando, né, as ações da arrogância. Quais são as características de uma pessoa arrogante? Uma vez, eu vou dar um exemplo meu. Eu e uma colega estávamos realizando uma reunião numa situação bem conflituosa de greve, de ameaça de greve na Unisul, e eu e ela estávamos dirigindo a reunião. E num dado momento eu tive que falar com certo rigor. Aí isso foi de manhã. Aí não falta, né? Não falta. Sempre chega alguém para contar aquilo que não deve. E aí chegaram e disseram assim: Albertina, estão te chamando de arrogante a não dar mais. Aí eu olhei para a pessoa muito séria e disse assim: olha, pode me chamar de incompetente, de outras coisas, mas de arrogante não. Não sou arrogante. Aí passou um tempo. E aí um dia eu cheguei no centro, tinha chegado um livro novo. Eu disse: eu quero comprar esse livro. E vim para casa. Eu cheguei em casa, eu fiz assim, e abri o livro, caiu arrogância. Aí eu li. E depois tinha uma série de características, acho que umas 20, sei lá, que enquadravam as pessoas arrogantes. Eu me enquadrava em quase todas elas. E aí eu disse: meu Deus, eles tinham razão. Eles tinham razão. Às vezes a gente é e nem se dá conta. E certamente eu ainda devo ter algumas características de arrogância. Mas quais são as atitudes que, vamos dizer, sinalizam uma pessoa arrogante? Primeira delas, a rigidez. A pessoa arrogante é aquela pessoa rígida, né, que bate o pé. E o que isso leva? O que isso é? É a raiz do autoritarismo. Então, a pessoa arrogante, ela é autoritária. Ela manda. As pessoas têm que fazer o que ela quer. São teimosas, são intolerantes, desrespeitam o livre-arbítrio das outras pessoas e qualquer coisa as melindra. Então, essa é a primeira característica, a rigidez. Uma segunda característica é a competição. Mas competição levada ao extremo, que demonstra um sentimento de superioridade, quer dizer, alimenta este sentimento de superioridade. É uma pessoa que compara sempre o jeito que ela é com o jeito que o outro é. Ela disputa o tempo todo, né? E essas coisas é que são os fundamentos, né, da arrogância, que, tomada pela paixão, desenvolve o sentimento de inveja, de menosprezo e de indiferença. Então vejam só, né? Parece que é simples. Sou competitivo. Tá. Sou competitivo no trabalho, sou competitivo lá no centro espírita, sou competitivo, enfim.
E daí qual é o problema? Tem muito problema. Quando isso é levado ao excesso, os problemas são bastante catastróficos, eu diria. Outra característica é a imprudência da pessoa arrogante. É uma ousadia transgressora que transgride, vamos dizer, as leis, que transgride aquilo que a gente pode fazer. Então, é uma pessoa que acaba se expondo até a determinados perigos muito sérios. Bota em risco a sua saúde, bota em risco a sua credibilidade, coloca em risco os seus familiares em virtude da imprudência. E quando eu estava vendo isso, eu me lembrei de alguns esportes ou de algumas pessoas que desenvolvem alguns esportes que colocam em risco a vida. Nós não temos o direito de colocar em risco a nossa vida. Isso é um suicídio indireto. Então, uma pessoa que quer subir uma geleira de não sei quantos quilômetros de altura para mostrar que é melhor do que os outros, além de ela ser rígida, competitiva, ela é imprudente. E ela está colocando a sua vida em risco. Ela desenvolve uma necessidade de poder, né, uma necessidade de controle e de domínio sobre as coisas, sobre as pessoas e sobre as situações. E uma outra, entre tantas outras que existem, é a prepotência. O que é uma pessoa prepotente? É uma pessoa que tem o ego do tamanho do mundo, que tem o ego insuflado, que tudo deve girar em torno dela. Esta é a pessoa prepotente. Além de ter o ego insuflado, ela tem uma presunção muito grande. Aí junta o ego insuflado mais a presunção, que juntos vão gerar a vaidade, que é outra atitude, outro sentimento que não nos faz bem em excesso. Todo mundo tem vaidade. É difícil a gente encontrar alguém que não tenha vaidade. Mas quando a vaidade chega ao cúmulo, como a gente costuma dizer, ela é extremamente prejudicial, porque a pessoa vive em torno dela, em torno da sua aparência, em torno da sua maneira de se vestir, da sua maneira de se portar, enfim. E hoje em dia, se a gente observar, quantas jovens, às vezes de 14, 15 anos, estão lá fazendo cirurgia plástica para tirar uma gordurinha aqui, outra ali, nem é para tirar nenhuma deformidade, nem nada, nenhum excesso. Isso eu já vi. Isso é prepotência, é vaidade excessiva. E às vezes coloca em risco a própria vida e às vezes perdem a vida. Então é importante que a gente veja, né, se analise para ver se essa vaidade não vai conduzir a uma necessidade desmedida, né, sem medida, de se fixar em certezas que adornam as posturas, né, que invernizam, que endeusam e que
parece que nos tornam infalíveis. É o tal do Botox, né? Bota Botox aqui, bota lá não sei mais aonde, e parece que vai viver para sempre. Todos nós envelhecemos. E é natural que com o envelhecimento algumas coisas se modifiquem em nós. Por que até posso corrigir algumas coisas. Agora, quando eu vejo uma ruguinha aqui assim pequenininha e eu já corro para o cirurgião plástico, eu estou sendo prepotente. Ou tirar o que não tem, estou sendo prepotente. Então, resumindo, na prepotência, na rigidez, que é uma das características, a gente diz, eu controlo. Eu que controlo. Na competição, eu posso substituir por eu sou maior. Se eu vou competir com outro, eu vou estar dizendo, eu sou maior. Na imprudência, eu quero a qualquer preço. E na prepotência, a gente vai dizer, eu posso. Eu posso e eu vou fazer. Independente de avaliar riscos, independente, enfim, de qualquer outra coisa, de um conselho, às vezes até do médico. A pessoa vai e se coloca no risco. Então, o que a gente pode concluir disso que eu acabei de dizer? Que durante o nosso processo evolutivo, o egoísmo sofreu mutações, sofreu transformações, mudou. E mudou como? Ele gerou a arrogância, que sob a ação do orgulho e da vaidade e da rebeldia, produziram outros sentimentos. Da inveja, da raiva, da revolta. Então, tudo tem origem no egoísmo. O egoísmo vai gerar a arrogância vai gerar a vaidade, o orgulho e a rebeldia e muitos outros sentimentos que não nos fazem bem e nem fazem bem às outras pessoas. Agora, é difícil a gente encontrar no mundo de hoje ainda pessoas que estejam totalmente destituídas destes sentimentos e destas atitudes. Então, daí a importância de nós nos avaliarmos constantemente. Quando eu li aquele livro, que eu me enquadrei quase em tudo, eu digo, meu Deus, eu tenho que mudar? E até hoje, já faz alguns anos, até hoje, quando às vezes eu tomo penso em tomar alguma atitude, diz, calma, Bettina, espera, tu não está sendo arrogante? Tu não está sendo egoísta? Tu não está sendo apaixonado demais pelas coisas? É importante a gente se perguntar isso. Porque só assim, é tomando consciência de quem nós somos e de quem a gente pode ser, que nós vamos melhorar. Se nós não pararmos, como Santo Agostinho parava, né, na questão 919, se não me engano, do Livro dos Espíritos, que ele diz que todas as noites ele se avaliava, perguntando se ele não tinha feito mal para alguém, se ele não tinha sido indelicado com alguém, se ele não podia ter respondido alguma coisa de outra forma. E nós devemos fazer isso também, porque é assim que nós vamos melhorando. Tem um ditado que diz,
Se queres saber se tu tens algum defeito, pergunta para o teu inimigo. E é verdade. Porque se a gente perguntar por alguém, por um familiar, por alguém que gosta da gente, essa pessoa vai dar uma ensaboada, né? E vai acabar saindo pela tangente. Mas pergunta para alguém que não gosta de ti, ele vai na lata, vai dizer: olha, tu és arrogante, tu és egoísta. E além disso, entendendo o que são esses sentimentos, nós podemos nos autoavaliar diariamente e ver se nós não estamos sendo ou egoístas ou com a paixão excessiva por alguma coisa. Tem gente que tem paixão por carro, gente que tem paixão por coisas materiais e não estão nem aí se podem ter ou não ter, elas querem. E então nós temos que avaliar os nossos sentimentos, as nossas atitudes, para ver se a gente se encaixa em alguns destes princípios que inicialmente nos foram dados para que a gente conseguisse se manter neste planeta, ou se a gente deixou que esses sentimentos nos dominassem e tomassem conta de nós e nos transformássemos em pessoas egoístas, vaidosas, orgulhosas, etc. E é possível. A Bárbara está me dizendo que estão perguntando o nome do livro. Eu vou ter que olhar porque essa exposição eu tinha pronta. No Evangelho segundo o Espiritismo tem sobre o egoísmo. Egoísmo e orgulho. A arrogância eu vou ter que olhar e vou ficar devendo para vocês. Eu digo, eu tenho um livro ainda, eu vou olhar o nome do livro, depois eu digo para vocês. Então é isso, meus irmãos. A mensagem que nos fica hoje é que todos nós sabemos que já estamos aqui, já sabemos, né, que estamos aqui para evoluir. Que esta não é a primeira vez que nós estamos neste planeta. E aí a pergunta é: em que nós já melhoramos? E aí estão alguns sentimentos e atitudes que podem nos auxiliar a melhorar ou complicar a nossa situação. Porque em nome da paixão excessiva podemos cometer desatinos, assim como pela arrogância, pelo egoísmo, né, podemos estacionar, né, e complicar a nossa evolução espiritual. Porque daqui, a gente não leva nada. A gente só leva aquilo que nós somos, aquilo que nós sentimos. A Neiva que sempre responde: quando a gente morre, como é que a gente fica? Como está aqui. E ela está certíssima. Nós continuamos com as mesmas tendências, com as mesmas vontades, né? Vamos ter inicialmente a mesma aparência e às vezes conservamos a mesma aparência até reencarnarmos tão inferiores que ainda estamos. Então é importante nos avaliarmos diariamente e pensarmos antes de dizer, antes de pensar e antes de fazer qualquer coisa que possa ferir o outro e ferir a nós mesmos em primeiro lugar. Então eu desejo que Jesus, os benfeitores espirituais,
sempre nos auxiliem para que nós possamos nos avaliar e sempre tomar as atitudes que nos elevem e não aquelas que nos rebaixem. Ok? Esta é a mensagem de hoje. E eu convido a todos, então, para que nós façamos a nossa prece final. Senhor de infinita bondade, misericórdia, amor e justiça, Jesus, governador do nosso planeta, nosso guia e modelo, benfeitores espirituais que nos amparais neste momento, nós queremos render-lhe graças por todas as bênçãos que temos recebido nesta existência, todas as oportunidades que nos tens dado para que evoluamos e para que deixemos de lado as tendências que nos tornam espíritos piores e não melhores. Senhor Jesus, benfeitores espirituais, voltamos a rogar por todos os nossos irmãos do planeta Terra, diante desta pandemia que se abate sobre todos nós. E queiramos nós e todos aqueles que nos ouvem entenderem que este momento se faz uma oportunidade para que nós possamos rever nossos valores, nossas prioridades, as nossas relações com os nossos irmãos, enfim, que nós possamos nos avaliar para, a partir disso, continuarmos evoluindo, para que possamos construir em nós mesmos virtudes que ainda nos faltam. Te pedimos por todos aqueles que, apesar das oportunidades que lhes são dadas, não são aproveitadas, que neste momento, Jesus, a tua luz também se faça sobre eles e que eles possam refletir e tomar novos rumos em sua existência para também se elevarem e se aproximarem de ti. Com o pensamento de gratidão por todas as bênçãos recebidas, por todo o amparo que nos chega a todo instante, nós agradecemos mais uma vez e damos por encerrada a nossa exposição doutrinária da noite de hoje com as vossas bênçãos. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Encerrar. Eu não enxergo, né?